Conversado sobre o tema Janelas para a Alma. Esse é o título da nossa revista. E essa revista se propõe a uma reflexão sobre o livro dos Salmos. Então já conversamos sobre o Salmo 150, já refletimos sobre os Salmos 1 e 2, e a lição 4 da revista propõe uma reflexão mais ampla sobre os Salmos 3 a 7. Nós vamos nos atentar nessa manhã apenas ao Salmo 3. Considero essa abordagem mais apropriada. Todavia, quero fazer alguns apontamentos muito curiosos, muito interessantes, que o autor da revista fez em seu texto. Segurança através da oração vai ser o nosso tema dessa manhã. Nós vimos, meus irmãos, conversando sobre o Salmo 1, que o bem-aventurado, a pessoa feliz, essa pessoa está intimamente relacionada com a palavra de Deus. Descrevendo o comportamento do bem-aventurado, o salmista afirmou: seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita ocasionalmente, dominicalmente, quinzenalmente. Alguns se recordam da Bíblia a cada 15 dias. É isso que a gente encontra na Escritura? Não. O bem-aventurado medita na lei do Senhor de dia e de noite, ou seja, em todo tempo. Em todo tempo ele está refletindo, ele está ruminando a palavra de Deus, ele escuta notícias na rádio, ele assiste programações na televisão e em todo tempo ele está relacionando o mundo à sua volta com a Escritura. O bem-aventurado é assim, ok? E vemos que Davi, como exemplo de bem-aventurado, observou isso. Os Salmos 3 a 7 mostram Davi executando essa estratégia de meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Muito interessante. O Salmo 1, que introduz o saltério, apresenta para a gente a imagem do bem-aventurado que medita na lei de Deus em todo o tempo, e os próximos salmos nos oferecem um exemplo concreto de alguém que observou isso. Vejamos. Olha lá o Salmo 3. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Dia e noite. Salmo 4, verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Eu durmo seguro não é por conta da cerca elétrica, não é por conta da serpentina, não é por conta do guardinha que passa com a motinha fazendo barulho. Não, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Avançando para o próximo Salmo, Salmo 5, verso 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico agitado, fico ansioso, fico inquieto, fico perturbado. É isso que acontece depois da gente orar? Não. Depois que a gente ora, a gente fica sereno. Apresento a minha oração e fico esperando. Fico aguardando. Em cada um desses momentos, Davi dedicava-se a meditar na palavra do Senhor. Mesmo nos momentos mais difíceis, mais amargos, mais adversos, contexto da redação dos Salmos 3 a 7. Davi meditava na palavra de Deus e empenhava-se na oração. É bom que a gente compreenda que o contexto dos Salmos 3 a 7 é um contexto muito difícil, de oposição, de perseguição. Os Salmos 3 a 7 são muito bonitos, entretanto, foram escritos, surgiram num contexto de grande dificuldade. Eu quero nessa manhã, como já afirmei,
outrora, me concentrar mais no Salmo 3. E eu convido vocês para fazermos a leitura desse precioso salmo da palavra de Deus, atribuído a Davi, quando mesmo fugia de seu filho Absalão. Leitura do Salmo 3, de todos os 8 versículos, leitura alternada, ok? Eu vou ler os versos ímpares, vocês os pares. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Às vezes as coisas não saem como planejamos, não é verdade? Às vezes na vida as coisas não ocorrem como a gente desejava. O Salmo 3 trata disso, dessa sensação, dessa experiência de verificar que as coisas desandaram. A vida não seguiu aquilo que eu desejava para ela. As coisas não aconteceram como eu planejei. As coisas não estão de acordo com a minha vontade. A minha vontade era resetar a vida, igual eu reseto um aparelho ou como eu formato um computador ou um smartphone. Eventualmente, quando está difícil de reparar um erro lá no computador, a gente vai lá e formata de uma vez. Apaga tudo, eu tenho backup disso, apaga tudo, vou começar de novo. Seria tão bom se nós pudéssemos fazer isso com a vida, não é? Formatar, resetar, começar do zero, mas isso não se aplica. Nós não temos condições de resetarmos a nossa vida. Entretanto, Deus nos concede sim condições a fim de lidarmos com tudo isso e superarmos tudo isso. O Senhor capacita-nos a sobrepujarmos os problemas. O Salmo 3 lida, portanto, com decepção, com dor, com angústia, mas também com confiança em Deus em meio à adversidade. E o texto trata também sobre o sossego, sobre a paz que vem do Senhor para o nosso coração. Gente, o livro dos Salmos, como a gente já afirmou aqui, ele foi arranjado, ele foi organizado, ele foi todo editado. Cerca de 150 orações foram colecionadas, foram organizadas, foram arranjadas para guiar e moldar a nossa relação com Deus, com significado, com profundidade, com abrangência. Nós já vimos que há um propósito canônico a fim de que os Salmos 1 e 2 sejam, respectivamente, os primeiros salmos do Saltério. Não existe coisa sem propósito na Escritura, ok? Os escritores e os editores bíblicos eram altamente intencionados. E nós devemos assimilar essa lição. Nós também devemos ser intencionados. O pai deve ser intencionado no que diz respeito à educação de seus filhos. O marido deve ser intencionado em relação à sua esposa. Não existe erro
nesse tipo de abordagem, nesse tipo de procedimento. Ou seja, quando olhamos para a Escritura, precisamos compreender essas intencionalidades, ok? O Salmo 1 apresenta para a gente o bem-aventurado que sente prazer na lei do Senhor. O Salmo 2 apresenta para a gente o governo absoluto de Deus sobre todos os homens. Essa combinação insinua o seguinte fato: a espiritualidade sadia, ela conhece dois níveis, o pessoal e o comunitário. Para a religião ser bem vivida, para a nossa espiritualidade ser sadia, nós precisamos do quarto e do templo. Vocês me entenderam? A espiritualidade sadia reivindica o quarto e o templo. Aquela piedade individual que a gente exerce lá em casa, mas a gente precisa disso daqui também, do culto comunitário, da vida comunitária, pois Deus vai lapidando a gente através dos seus servos, dos seus instrumentos. Ok? Então, depois desses primeiros salmos que preparam a oração, o Salmo 3 ora. Curioso isso. Os Salmos 1 e 2 preparam a oração. O Salmo 3 ora. Eu chamo a sua atenção para o fato de que a primeira oração do livro dos Salmos trata sobre um bocado de coisas que a gente não deseja para a nossa vida. Traição, filhos que seguem rumos que a gente não desejou, falta de controle sobre a vida, adversidade. É curioso isso. O primeiro salmo da Escritura trata sobre a experiência de Davi frente a uma situação que ele jamais desejou outrora e que não desejava certamente nem para o seu pior inimigo. O Salmo 3 foi escrito por Davi enquanto ele fugia de seu filho, sangue dele, menino que ele pegou no colo, menino que ele batizou em termos de dar nome, tá? Aquele menino, seu filho, agora pretendia o matar. Esse é o contexto do Salmo 3. A primeira oração do livro dos Salmos apresenta para a gente essa situação, esse contexto. Ou seja, a Escritura está mostrando para a gente que o justo não está imune a essas situações difíceis. Ok? Davi fugia de Absalão, estava liderando uma rebelião, seguiu-se intensa batalha que terminou com a morte de cerca de 20.000 homens, inclusive do próprio Absalão, como pode-se observar em 2 Samuel capítulo 18. Meus irmãos, na lei e nos profetas, é Deus quem fala ao seu povo. Já no Saltério, no livro dos Salmos, nós ouvimos os santos falando a Deus. E isso serve para a gente, para o nosso crescimento, para o nosso estímulo espiritual. De acordo com Gerhard Voss, um teólogo bíblico, qualquer que seja nosso humor, quer exultante, quer abatido, quer vigoroso, quer cansado, quer penitente, quer crente, nos salmos nós podemos nos encontrar. É bonito isso. Sempre vai ter um salmo que vai se encaixar com o nosso humor, que vai se encaixar com o momento que a gente está vivendo. Um outro teólogo chamado Luiz Alonso Schockel, também um teólogo bíblico, fez uma afirmação muito preciosa. O mais importante de um salmo é sua repetibilidade, pela qual pode servir como oração para muitos. O Salmo 3 foi feito por Davi milênios atrás, mas ele serve para nós nos nossos momentos de dificuldades e de adversidades. Ok? Vamos lá. Senhor,
como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. O salmo começa dessa forma. Davi não dá bom dia. Davi não faz introdução. O salmo não tem exórdio. Ele chega chegando. Já escutou essa expressão? Fulano chegou chegando. Nem deu bom dia, nem deu boa tarde, nem amaciou antes. O cara chegou chegando. Davi chegou chegando. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. A coisa estava tão complicada, a situação era tão difícil que nem tempo para introdução ele tinha. Ele precisava implorar a graça do Senhor sobre a sua vida. Ele precisava da intervenção do céu, do alto, sobre a sua situação. Fico imaginando a angústia de Davi enquanto andava foragido como bandido em terras que pertenciam ao seu domínio legítimo. Imagina você foi ungido rei de Israel, foi preparado por Deus para isso, dedicou toda a sua vida para exercer de forma íntegra essa função. E de repente, uma revolta se inicia e, para piorar, a revolta não foi liderada pela casa de Saul. A revolta foi liderada pelo próprio filho de Davi, chamado Absalom. Absalom. Ab, pai. Shalom, você sabe, paz. Ou seja, Absalom significa pai da paz. Os antigos hebreus eram muito intencionados ao darem nomes para seus filhos. Eles, até hoje, valorizam muito o significado dos nomes. A gente não tem muito disso, não é? A gente coloca nome no filho pelo som. A gente não procura significado. Esses dias, eu fiquei assim até meio chateado quando fui informado que o significado de Thales é verdejante. Pô, aí... Verdejante? Eu nem gosto de planta. Verdejante, palmeiras, flor. Eu fiquei meio assim, poxa vida. A gente não liga muito para sentido do nome. Isso não se aplicava aos hebreus. Eles procuravam o sentido do nome. Então, Davi, quando batizou o menino de Absalão, está comunicando que o desejo dele em relação ao menino era de que ele fosse um pacificador, um cara que congregasse as pessoas, um cara que reunisse a turma, um cara que fosse bonzinho. A gente tem expectativas com os nossos filhos, não é? A gente fica olhando os pequenos e a gente fica sonhando com o futuro deles. E a gente fica intercedendo por eles. E a gente fica com essa expectativa. O que Deus vai fazer através da vida dele ou dela? Pais ficam sonhando com seus filhos. Aconteceu isso com Davi. Ele pegou aquele menino no colo e o chamou. Absalão, você vai ser um pacificador. No entanto, o sonho de Davi em relação àquele menino não se concretizou. Porque Absalão fez justamente o contrário. Ele perseguiu o próprio pai. Ele liderou uma revolta contra o rei legítimo de Israel. Ele foi sabotando a influência do pai aos poucos. O texto do Antigo Testamento mostra para a gente um homem muito astuto. Absalão era um camarada muito astuto, bom de papo, bom de conversa. A Bíblia diz que ele era muito bonito. E pessoas bonitas têm, assim, privilégios, não tem? Pessoas bonitas, às vezes, se dão melhor na vida, porque se comunicam mais, têm mais confiança. É ou não é? Não é mesmo? Eu tenho visto isso. Então, Absalão... Não porque eu sou bonito, tá? Não é muita mitideza, né?
É muita mitidez. Ter visto isso dos outros. Então, Absalão era esse camarada bonitão, influente, bom de papo, e ele foi sabotando a liderança do pai, falando mal do próprio pai, falando mal do rei, que era seu parente chegado, a fim de tomar o seu lugar. Então, os sonhos e planos de Davi para seu filho não se cumpriram. É por isso que ele começa o salmo com tanta pressa. Senhor, tem crescido o número dos meus adversários. Senhor, meu próprio filho me persegue. Ele não tinha tempo para preâmbulo, ele tinha pressa. Ele precisava botar para fora toda aquela decepção, toda aquela tristeza. Às vezes é assim na vida. A gente não tem tempo para introdução, a gente só precisa desabafar, a gente só precisa falar para Deus o nosso problema, implorando para que Ele nos restaure e nos recupere. Um tema abordado pelo livro dos Salmos é o da rebelião dos reis da terra contra o Senhor e o seu ungido. Nos Salmos 3-7, Davi detalha aquilo que foi introduzido pelo Salmo 2. É importante notarmos que Davi viveu ao menos 2 grandes períodos de oposição. O primeiro deles, liderado por Saul, o primeiro rei de Israel, e que reinava a partir de Gibeá, ao norte. Ok? Então, Saul foi o primeiro rei de Israel. No entanto, Saul tinha um ciúme doentio de Davi. Davi foi se destacando, apareceu na corte, depois liderou o povo de Israel na batalha contra os filisteus, venceu o gigante Golias e foi ganhando repercussão. Passou a integrar as forças armadas de Israel e Israel começou a obter vitórias sob a coordenação de Davi no que dizia respeito ao aspecto militar. E Saul começou a ficar enciumado, ficava chateado com tudo aquilo, e ele tinha acessos de raiva. E a Escritura fez questão de registrar que em muitas dessas ocasiões ele jogava o que tinha perto. Gente muito afetada, gente intranquila, tem esse comportamento de pegar o que está perto e jogar, de chutar, de esmurrar. Saul era desse tipo. A sua lança estava sempre próxima a ele. E ele atirou aquela lança lá em Davi 2 vezes, em outras pessoas também, porque o camarada era desequilibrado e violento, uma combinação muito perigosa. Não é verdade? Então, Davi sofreu com a oposição de Saul e mais tarde sofreu com a oposição de seu próprio filho Absalão, que usurpou o trono autoproclamando-se rei de Israel, como vemos lá no capítulo 15 de 2 Samuel. Gente, em nossas vidas ocorre a mesma coisa. Muitas vezes a vida não segue o rumo que a gente desejou. Com filhos isso acontece também. Os filhos não seguem o rumo que a gente imaginou para eles. Ou às vezes são os filhos que não vieram e que a gente imaginou e desejou ter por ocasião do casamento. Às vezes a vida não segue o rumo que a gente imaginou e a gente se decepciona, a gente se machuca, nós nos frustramos. Os salmos, como bem afirmou Eugene Peterson, nem sempre são bonitos, mas eles são sempre reais. Eles traduzem uma experiência real. É por isso que a gente pode e deve encontrar neles conforto e orientação. A violência e a tragédia que compõem o quadro do Salmo 3 aponta para o fato de que a vida de fé se manifesta apesar desse mundo hostil e perverso, sobrepujando-se a ele. O texto prossegue. Porém tu, Senhor, és o meu escudo
és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Verso 3. Já consideramos todo o potencial de angústia que pesava sobre o coração de Davi. No entanto, como ele reagiu? Qual foi a reação de Davi? Quando as coisas deram ruim, quando as coisas estavam indo de mal a pior, o que Davi fez? O que ele fez durante toda a vida? Davi orou. Repare, Davi não começou a ser homem de oração por conta da dificuldade. Às vezes eu escuto muito isso. Deus permite as dificuldades para que a gente ore. Nem sempre. Porque se você passou a vida inteira sem falar com o Senhor, na hora da dificuldade, talvez você não vá desenvolver esse hábito. Geralmente, nós reagimos nos momentos difíceis conforme os hábitos que nós cultivamos durante toda a vida. A gente vê isso com Davi. Ele foi homem de oração durante toda a vida. Quando as coisas estavam boas, ele orava, celebrai com júbilo ao Senhor. Quando ele estava desconfiado, ele orava. Quando estava em perigo, ele orava. Então a reação de Davi é compatível, a reação de Davi no momento da crise é compatível com o comportamento dele durante toda a sua vida. Ele orou, ele buscou o Senhor. E ele falou para o Eterno: Senhor, Tu és o meu escudo. Eu gosto muito dessa expressão, porque eu imagino que muito possivelmente Davi vivia cercado por muitos soldados capacitados, e seguramente esses soldados empunhavam os seus escudos, todos eles. Fazia parte do equipamento do soldado do mundo antigo o escudo, a espada e o escudo. Mas Davi, em oração, vai dizer: Senhor, Tu és o meu escudo. Ele não se sentia protegido por conta dos soldados que estavam à sua volta. Ele se sentia protegido porque o Senhor dos exércitos era o seu pastor. Você possui essa compreensão larga, espiritual, bíblica, de que tudo na sua vida está relacionado com o Senhor e de que você depende dele para tudo? A oração verdadeira, gente, começa justamente com a percepção de que nós não podemos nos ajudar e que devemos nos voltar para Deus. A oração verdadeira tem esse fundamento: sem o Senhor eu estou perdido, com o Senhor serei salvo. O orante que não tem essa percepção não faz oração de verdade, que acessa o coração de Deus. Enquanto a gente acha que a gente ainda pode fazer alguma coisa, nós não estamos orando de verdade. A oração verdadeira tem esse alicerce: eu não posso nada, o Senhor pode tudo, sem o Senhor estou perdido, com Ele serei salvo. Socorro é, portanto, a oração básica. Se não soubermos que precisamos da ajuda do Senhor, a oração sempre será uma atividade periférica ou secundária na nossa vida e apenas algo relacionado a boas maneiras, a etiqueta, a simples costume ou mérito, hábito religioso. Eu me recordo, acho que eu tinha uns 11 anos, 12, e eu fui na casa de um amigo. Esse menino hoje é prático de navio lá no Amazonas. Ele largou um cargo na Receita Federal para ser prático de navio. Era um menino inteligentíssimo. E a gente se viu recentemente, depois de 20 anos. Eu gosto muito dele, o Guilherme. Estava na casa do Guilherme. E aí foi almoçar, né? Aí eu quis dar uma de crente. Não, peraí, eu vou fazer uma oração. Nunca fiz isso em casa, mas ali querendo dar uma impressionada, não, peraí que eu vou fazer uma oração. Pô, para com isso, né? Oração não é só etiqueta religiosa. Oração tem que vir
do coração, não é para impressionar outras pessoas, é para falar com o Senhor. Tá, gente? É importante a gente compreender isso. A gente não tem que ter essa preocupação de impressionar as pessoas com a nossa oração. E aqui eu estimulo muito você, que já falou para mim, olha, pastor, não me peça para fazer oração. Eu tenho alguns combinados com alguns crentes aqui. Não é? Tem alguns crentes que já falaram para mim, ó, pastor, não pede para fazer oração. E eu respeito isso. Mas eu quero estimular você a orar, porque você não precisa impressionar ninguém. Pastor, o meu repertório é muito pequeno. E daí? Sabe falar obrigado? Sabe falar, Senhor, tu és grande? Ok, pronto, basta, é suficiente. E outro, o Senhor se agrada disso, da oração que vem do coração, da oração sincera, espontânea, honesta, que não está preocupada com a opinião de outras pessoas. Então, a oração não pode ser periférica em nossas vidas, não é etiqueta. Oração é questão de vida ou morte. Com o Senhor serei salvo, sem Ele estou perdido. Esse era o caso de Davi. Davi compreendia e vivia a experiência da oração a partir dessa compreensão. Ok? Prosseguindo. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. E aí a gente tem uma imagem trabalhada e que comunica bem o princípio de que a gente precisa confiar no Senhor. Deito-me e pego no sono, acordo, o Senhor me sustenta. Eu fico impressionado com o fato da soneca de Davi ser incluída no verso 5º, bem no meio do Salmo. Eu disse para vocês que não tem nada sem intenção na Escritura. O Salmo 3 tem o seu centro no verso 5º. O verso 5º é o centro da experiência emocional do Salmo 3º. E o princípio a ser aprendido aqui é o seguinte, que o Senhor nos renova. Assim como a soneca renova o nosso corpo, o Senhor nos renova para as batalhas da vida. Você já experimentou isso? Você estava muito cansado, acabado, moído, aí você dormiu e acordou no outro dia recuperado, bem disposto, vamos para cima, vamos trabalhar, né? É boa essa experiência. O sono, o bom sono, renova a gente, nos repara, nos recupera, nos restaura. Davi está ensinando para a gente que emocionalmente e espiritualmente o Senhor faz a mesma coisa em nós. O que o sono é para o corpo, Deus é para o coração. Ele restaura, ele recupera, ele renova as forças. Ok? A vida de Davi, gente, não mudou assim, depois que ele fez oração. Mas ele dormiu naquela noite. Esse é um outro princípio belíssimo que esses primeiros salmos nos ensinam. No Salmo 4, Davi vai dizer, Senhor, tu me deste alívio. Alívio não é sinônimo de resolução do problema, mas alívio é uma diminuição da carga, de modo que a gente vai ter condições de prosseguir. A oração nem sempre transforma tudo, né? Assim, as questões externas, mas internamente nós somos transformados e renovados pelo Senhor. A situação de Davi não foi alterada imediatamente após a sua prece, mas o Senhor lhe concedeu alívio. Deus multiplicou as suas forças e ele conseguiu vencer aquele dia. Ele dormiu aquele dia. Ok? Deito-me, pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Você ora antes de dormir? Você ora ao acordar? São hábitos importantes. Eu já escutei muitas vezes pessoas
criticando. Para de ser crente relaxado. Você começa a orar e já dorme logo. Que feiura. Eu discordo. Que coisa melhor do que pegar no sono falando com o eterno Deus? Ele nos criou. Sabe que a gente é desse jeito? Quer coisa melhor do que ser embalado pelo próprio Deus? Não tem nada de errado. Errado é não falar com o eterno. Outro hábito, ao acordar, qual que é a primeira coisa que você faz? Às vezes é pegar o celular, não é? Eu li um livro de uma pastora episcopal chamada Tish Warren. Aliás, recomendo a leitura desse livro. O título é Liturgia do Ordinário, alguma coisa do tipo. E ela inicia o livro falando sobre uma resolução dela. Ela reparou que ela acordava e já ia para o celular. E aquilo lá já, de certa forma, determinava o humor dela para o dia. Ela, ao ler o celular, as mensagens lá, era afetada pelas notícias e pelos compromissos do dia. Aí ela refletiu muito e resolveu. Outra coisa, ela também detestava fazer a cama. Tem gente que acha uma coisa inútil, né? Para que eu vou arrumar a cama se eu vou deitar de novo? Deixa aí. Né? Depois do almoço eu quero tirar aquela soneca, se os filhos deixarem. Deixa bagunçado mesmo. Tem gente que pensa assim. Não é o meu caso. Não é o meu caso. Eu gosto que se arrume. Não que eu arrume todo dia, tá, gente? Eu preferia que outra pessoa arrumasse, né? mas eu gosto da cama arrumadinha. Então ela resolveu. Eu não vou iniciar mais o meu dia lendo o celular, olhando o celular. Eu vou iniciar o meu dia arrumando a cama, fazendo uma coisa que ela não gostava, mas eu vou fazer isso orando. Eu preciso me arranjar, me preparar na presença do Senhor para o dia que vai iniciar. E eu gostei muito disso daí, dessa escolha da Tish Warren no livro Liturgia do Ordinário. Vamos lá, gente. Deus nos fortalece e nos dá motivos para testemunhar. Como já afirmamos, a oração de Davi começou de forma abrupta. Ele não tinha tempo para exórdio, para introdução. Ele não tinha tempo de passar por uma extensa liturgia, pois sua vida estava em perigo e o reino também. Davi sabia que a influência de Absalão crescia a cada dia. Tá? Todavia, o Salmo 3 termina com uma expressão de confiança no Senhor. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Mas espera aí, Davi. Você está orando pelo povo, mas esse povo está querendo a sua cabeça. Davi, você está orando pelo povo, mas o povo está sendo liderado por Absalão, seu filho, numa rebelião contra você. Para que você está orando pelo povo? Larga a mão disso. A gente, no Salmo 3, a gente não encontra um homem ressentido, um homem que quer vingança. No cenário político brasileiro, atualmente, infelizmente, a gente vê gente querendo vingança. E expressões chulas, às vezes, são empregadas, já foram empregadas, para manifestar esse desejo de retribuição. Isso não se aplicava a Davi. O homem não estava ressentido, guardando mágoa no coração. Ele ora pelo povo. Senhor, abençoa o povo. Sobre o povo, a sua bênção. Aliás, gente, estou cheio de aliás hoje, né? Eu aprendi com o meu pastor, o reverendo Wilson, meu tutor, que quando as coisas casam no culto é porque Deus está querendo falar com a igreja.
Vocês repararam que eu conduzi a liturgia, depois o presbítero Saulo pregou, a gente não tinha alinhado nada antes, mas tanto na liturgia como na pregação, um tema esteve presente, que é a questão das mágoas, que é a questão do ressentimento, que é a questão da amargura, do descontentamento. O que você está fazendo com isso? Guardando ou tirando do coração? Achei assim muito apropriado o exemplo que o Saulo deu para a gente do armazenamento. Lá no HD a gente coloca coisas importantes, mas às vezes no HD do nosso coração a gente fica entulhando coisa ruim. Para com isso. Então Deus falou conosco a respeito desse tema. O Salmo 3 foi citado por um outro personagem do Antigo Testamento. Alguém se lembra? Quem citou o Salmo 3, do Senhor é a salvação? Alguém faz alguma ideia? Esse camarada estava em grandes apuros, como Davi, em situação de vida ou morte. O Silver falou Jonas, é isso aí. Então lá no fundo do mar, no ventre do grande peixe, Jonas citou o Salmo 3, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Tá? Apesar de ter usado uma estratégia brilhante para fazer frente aos planos de Absalão, Davi se recusou a assumir o crédito. Somente o Senhor receberia a glória. Davi foi um grande líder político, um grande estrategista. Ele sofreu com a rebelião, mas ele se organizou no sentido de abafá-la, como de fato aconteceu algum tempo depois. Ele tinha habilidades políticas e militares, mas ele se recusou a assumir o crédito. Quem livrou Israel, quem livrou a monarquia foi o Senhor. Ao Senhor pertence a salvação. Deus faz todas as coisas. Davi ensina-nos aqui o que é humildade de verdade. Humildade, gente, não é negação de dons, de capacidades, tá? Você é um excelente engenheiro, você é um excelente professor. Você não precisa dizer não sou para ser humilde. O que você pode dizer? Glórias sejam dadas a Deus, Ele me capacitou para isso. Humildade é a atividade sob o comando do Senhor, sob a dependência do Senhor. Então, Davi se recusou a assumir o crédito e deu glórias a Deus. Concluindo essa nossa conversa, gente, nossas vidas estão sujeitas à adversidade, não é mesmo? Estamos sujeitos à adversidade. Estamos sujeitos à decepção. Longe de nós de termos a experiência de Davi, no que diz respeito ao seu filho. Mas quem de nós aqui pode dizer que isso nunca vai acontecer? Não é? Quantas histórias trágicas a gente não vê na televisão? Quem garante que isso não pode chegar lá em casa? Estamos todos sujeitos às adversidades e às decepções. Entretanto, podemos e devemos ter plena certeza e convicção de que Deus não nos abandonou e jamais nos abandonará. E a expressão máxima dessa intenção de Deus em estar conosco é Jesus Cristo, que veio ao mundo para viver e morrer por nós e que prometeu que estará conosco até a consumação dos séculos. Então, se apegue a Jesus, ande com o Senhor.
Faça a oração e experimente da bênção de sentir-se seguro e protegido por conta da bênção do Senhor repousando sobre a sua vida. Que o bom Deus abençoe você e a sua casa e essa comunidade para a glória dele mesmo. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, lâmpada para os nossos pés. Nós agradecemos-te, ó Deus, porque em tudo o Senhor tem nos sustentado. E imploramos a graça de sempre sermos conduzidos pelo Senhor. Como Davi, nós passamos por muitas dificuldades também. Adversidades, surpresas, positivas e negativas. E, ó Deus, nós imploramos para que o Senhor nos ajude a compreendermos que o Senhor está no controle de todas as coisas, nada foge ao teu decreto eterno. Portanto, ó Deus, nos estimule a fim de que vivamos para a tua glória somente, a fim de que também possamos descansar em ti e nas tuas promessas. É a oração que dirigimos ao Senhor na manhã desse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso. Deus abençoe a todos. Bom domingo. O Senhor te abençoe e te guarde.